Hoje continuaremos estudando as trombetas do Apocalipse, um alerta de Deus ao seu povo. Para estudarmos este assunto tão importante, continue conosco aqui no Está Escrito Canadá. É muito bom estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus e para continuar nos abençoando, nos ajudando na compreensão do Apocalipse. Nós temos mais uma vez aqui conosco o pastor Steven Couto. Obrigado, é bom estar aqui. É uma alegria estudarmos a Palavra de Deus, termos a certeza de que nós podemos contar com Deus, aquele que nos ama, aquele que nos guia, nos instrui e nos mostra o caminho que devemos seguir. E nós vamos orar pedindo a direção dele para o estudo de hoje e gostaria também de orar pela Maria, pastor. Se você pudesse orar pelo nosso estudo e também pela Maria para que Deus continue agindo na sua vida. Claro. Vamos orar então? Deus, mais uma vez, obrigado que nós podemos ajuntar e estudar a Tua Bíblia. Deus, eu quero orar por todos que estão a ouvir o programa e também pela Maria, que ela possa ficar firme em Ti e fazer a decisão de ser uma filha Tua. Que ficas com todos aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos continuar o estudo das trombetas, capítulo 8 de Apocalipse. E nós estudamos no episódio anterior a primeira trombeta, não foi isso? A mensagem bem forte já, né? Começa bem diferente com, assim, nós podemos ver que é semelhante aos outros dois que já lemos, as 7 igrejas e os 7 selos, só que com as trombetas parece que a mensagem é mais forte, né? E as consequências, nós estamos a ver as consequências de decisões de pessoas, de grupos, né? Então é uma mensagem bem, assim, bem importante para nós entendermos. É interessante que as trombetas, o sentido das trombetas, né? Talvez o mais conhecido que nós temos hoje são o trompete, né? Que normalmente é tocado hoje, mas a trombeta ela faz o mesmo som e ela normalmente tem o objetivo de chamar a atenção das pessoas. Exato. Para um acontecimento, para que as pessoas possam receber uma mensagem importante, não é isso? E o que nós vimos aqui na primeira trombeta é uma mensagem de urgência, uma mensagem de alerta sobre o julgamento de Deus, especialmente em relação ao povo de Deus, desde o começo da história cristã, como você disse, acompanha ali o período desde a primeira igreja, né, desde que Jesus deixou a sua igreja com os apóstolos, e assim, na sequência com a história. E aqui nós podemos ver que Deus realmente sabe o ser humano. Porque nós somos assim. É só lembrar a escola, né? Deus, o professor dava um projeto para fazer. O que é que a maioria das pessoas fazem? Deixam, até o último momento. E aí tem que ter aquele alerta. Olha, vocês têm que dar até amanhã. E aí aquele alerta é que faz que a pessoa trabalhe. E eu penso que Deus está a fazer a mesma coisa aqui. Quantas pessoas não pensam, Deus ainda vai demorar, assim, a segunda vinda é muito longe ainda. Quantas pessoas já morreram, quantas gerações. Só que chega a hora que Deus fala assim, não, olha, agora está mesmo perto. Agora é assim, o dia antes do exame. Aquela coisa, né? Então, as trombetas são mais fortes por causa disso. Deus realmente dá aquele tempo. Ele tem misericórdia, né? Mas chega a uma altura que ele não pode esperar mais. Então ele dá essa alerta, dá essa mensagem para dizer, ok, agora vocês têm que acordar, têm que mudar. Senão
a justiça que nós vamos ver, né, e ler, que vai cair sobre estes povos, também vai cair sobre vocês. É interessante esse aspecto, esses dois aspectos, porque ao mesmo tempo em que nós vemos o julgamento de Deus, uma mensagem forte, nós percebemos que é uma atitude de amor, de misericórdia. Deus está avisando, Deus está chamando para que o seu povo se arrependa, para que eles sigam. E nós estamos vendo, é claro, acontecimentos da história, mas é uma mensagem que também ela está totalmente relacionada, é uma mensagem para nós hoje. Uma coisa que nós temos que entender, parece que são, assim, parece até uma vingança de Deus, né? Deus contra os judeus, como nós lemos a semana atrás, Deus contra os romanos aqui, que nós vamos estudar hoje. Só que não é bem assim. O que nós realmente estamos a ver é Deus dá uma alerta falando, olha, isto vai acontecer. Então, realmente é uma mensagem de amor, porque o que Ele quer é que a pessoa muda, sai. E imagina um carro está a vir e a pessoa chama para a criança, sai da estrada. Assim, a pessoa que grita para a criança não quer que a criança fique machucada. A mensagem é para salvar a criança. O problema é que muita gente não mudam e acontece o acidente. Por tudo que nós vamos ler, mesmo com o que nós lemos a semana atrás, não é Deus a fazer as coisas, mas são resultados do mundo. São outros países, outras coisas que acontecem, que Deus, infelizmente, tem que deixar acontecer, porque Ele deu alerta, mas a pessoa não mudou. É muito bom refletir sobre isso, pastor, porque nós vemos aí um equilíbrio. O Deus que ama, o Deus que resgata, o Deus que morre pelo ser humano para salvá-lo, Ele é um Deus de justiça. Claro. E o que nós vemos hoje, muitas vezes, é o desequilíbrio desses dois aspectos, né, do caráter de Deus. Alguns vão para um extremo, achando que podem viver de qualquer maneira, porque Deus é tão bom e eles se aproveitam dessa bondade de Deus. E Satanás leva muitas pessoas também a irem para o outro extremo, refletir um Deus que castiga, um Deus que é cruel. Então aqui nós vemos o equilíbrio certo, a ordem certa. Deus é aquele que ama sempre. Mas vai chegar o momento do julgamento e mesmo assim Deus está avisando, esperando, chamando. Então nós vemos aí o grande amor desse Deus que nós temos, né? Claro. Vamos então à segunda trombeta, em Apocalipse capítulo 8, versos 8 e 9. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. Então, semana atrás nós lemos que era o granizo, né, misturado com fogo e sangue. Já é uma coisa que espanta a pessoa. A segunda ainda é pior. Imagina uma montanha em chamas, né? Que bate no mar e um terceiro assim fica em sangue. Os animais morrem, os peixes morrem, os barcos são destruídos. Isto é uma coisa que parece dos filmes, né? O fim do mundo. Só que, como o primeiro, nós sabemos que muitas das palavras é simbólico, né? Porque até hoje nunca caiu uma monte dentro do mar. Mas houve um julgamento, houve uma destruição também muito forte. Eu creio que para nos ajudar a ter assim uma visão, uma compreensão, vamos relembrar um aspecto, o significado de mar ou de águas, nesse caso, porque aqui nós vemos o julgamento foi sobre o mar. Como na primeira trombeta foi sobre a terra, e agora nós vemos sobre o mar. Qual é o significado de mar? Como nós já temos estudado no Apocalipse, nós vemos que o próprio Apocalipse explica e esclarece os seus próprios simbolismos.
Então, neste caso, se nós olharmos Apocalipse 17, verso 15, nós encontramos aqui o significado de águas. Eu vou ler então Apocalipse 17, verso 15. Nós vamos ver então o significado de mar ou de águas. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está assentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Bem claro, não? Mostrando o que são as águas, qual é o significado das águas. Então nós vemos aí que a justiça é sobre pessoas. E mais do que isso, ela fala muitas pessoas, né? Então é um lugar que tem muitas pessoas e naquele tempo a cidade ou o país mais concentrado era Roma. E aqui a pessoa, qualquer pessoa que estuda a história já sabe, né? Porque primeiro foi a destruição de Jerusalém, né? De Israel, o povo teve que fugir, que foi uma parte do grupo que matou a Jesus, mas a outra parte que também fez parte em crucificar Jesus foi os romanos. E nós sabemos a história que Roma também caiu. E realmente Roma, se tu pensasses, ou se tu falasses com alguém naquele tempo, aonde no mundo é que tem mais pessoas, todos iam dizer a mesma coisa. É Roma. Né? É a grande cidade, até era chamada isso. Sim. A grande cidade. E aqui nós estamos a ver um julgamento contra o país, contra o povo que crucificou a Jesus. Que a história fala bem, é o que aconteceu na história do mundo. Nós vemos que a decadência de Roma, o julgamento de Deus, é claro que ele permitiu com que eles pudessem assumir as consequências das suas atitudes, das suas decisões. Então nós vemos aí a justiça de Deus sobre as pessoas, e muitas pessoas morreram. Não é? Aqueles, outra vez, que sabem a história, eram aqueles países do norte, né, que conseguiram avançar, que quase nem faz sentido, né? Roma tinha tanto poder, mas não conseguiu ficar em poder, né? Que realmente mostra que foi mais do que só uma coisa que acontece. Isto realmente foi um julgamento de Deus. Deus é que deixou que eventos acontecessem para que o país maior caísse basicamente contra tribos, povos que nem tinham metade do poder que Roma tinha. Só que, tu já falaste, né? Não é só... O problema não era só fora de Roma, aqueles tribos que queriam conquistar. O problema maior foi dentro de Roma. E a pessoa que estuda a história vê que, pelo fim assim, do Império de Roma, eles começaram a mudar muitas leis. Explica para nós o que é que aconteceu naqueles tempos. Na verdade, eles começaram a mudar os princípios, tudo aquilo que eles defendiam, e começaram a se tornar muito liberais em relação à família, em relação a diversas leis. Inclusive, nós até herdamos muitas leis do Império Romano. De uma certa maneira, nós somos todos romanos nesse sentido, porque herdamos uma série de coisas. E, infelizmente, é o que nós estamos vendo no mundo hoje. Não é? E o problema é... Roma mudou, começou a ir nesse caminho e houve o julgamento, né? Deus deixou que ele caísse. Quase todo o mundo agora, quase todos os países, estão também a mudar as leis para seguir a mesma direção que a Roma. Que quer dizer o quê? Se foi errado no passado, ainda é errado nos olhos de Deus. E a justiça, como aconteceu no passado, vai acontecer de novo. Então, pastor, a mensagem dessa trombeta, essa mensagem de urgência, de alerta,
é uma mensagem muito séria para nós hoje Claro. também. Claro. Né? Quando olhamos ao nosso redor, nós vemos o mundo se desintegrando em relação aos valores de Deus, não é? Que nós encontramos na palavra de Deus, e sem falar em todas as outras áreas, né? Economia e tantas coisas que estão acontecendo hoje, a gente vê como se o mundo está se desintegrando, se desfazendo nesse sentido. E é claro, a justiça de Deus virá. Focando nisto outra vez, a importância, há muitas pessoas que pensam assim, Deus só quer saber da igreja, Deus só quer saber das coisas religiosas, mas esta trombeta fala, não, mesmo com governos, mesmo com países, quando eles comecem a desviar, quando eles fazem erros assim morais e começam a mudar e começam a ir num caminho que não é certo, Deus também julga nestas situações também. Porque Deus é o Criador e mantenedor deste mundo. Exatamente. Ele é o Rei dos Reis, ou seja, Ele é o presidente dos presidentes, diríamos assim, né, em relação aos países. Então, Deus está sob controle, Ele está vendo, e é claro que todos nós fomos criados por Ele. E Ele é Deus, Ele é o Criador, e é por isso que Ele está tanto salvando, oferecendo a salvação, a esperança para todos, chamando, trazendo uma mensagem de alerta, mas também é aquele Deus que vai julgar a todos. É claro, pelo que conhecem, pela luz que tiveram, mas Ele vai julgar, sim. E uma coisa que ainda não mencionei, assim, nós estávamos a falar que a Roma fez parte no crucificamento de Jesus, mas também foi Roma que estava a perseguir os cristãos, né? O Colosseu, esses lugares, mandavam os leões, queimavam as pessoas. Foi Roma que fez essas coisas. Aqueles mártires debaixo dos altares, né? Quando nós estávamos a ler os selos, foram mortos pela Roma. Então aqui nós estamos a ver realmente a justiça para eles, né? Finalmente, o que fez o erro vai ter que sofrer. E é muito interessante nós ouvirmos a mensagem das trombetas, uma mensagem de alerta, com tons diferentes, indicando como Deus está agindo em relação à terra, ao mar, às pessoas, e, é claro, refletindo um ângulo diferente, uma nova visão desse grupo de 7 igrejas, 7 selos, e agora nós estamos vendo o foco no julgamento de Deus durante os mesmos períodos. Não é? Exatamente. Bom, vamos à terceira trombeta, capítulo 8 de Apocalipse, versos 10 a 11. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha, sobre o terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Então é a continuação. Começou a primeira é na terra, a segunda é no mar, agora é nos rios. Só que esta vez não é fogo ou sangue, essas coisas. Agora é uma estrela caída. Né? Este até é bem fácil. Eu penso que a maioria das pessoas entendem. As estrelas na Bíblia é quase sempre anjos, o simbolismo. Símbolo de anjo. Então, uma estrela caída é um anjo caído, que basicamente representa ou Satanás ou os outros anjos que tornaram-se demónios, né? Que também caíram com Satanás. Qual é o significado das fontes de águas aqui? Água fresca. Na verdade, como nós já lemos em Apocalipse 17:15, águas representam povos, representam pessoas, né? E aqui nós vemos aí essa estrela que cai. Tem um outro aspecto que nós vimos também, ela cai sobre as fontes das águas, os rios, e vemos que as águas se tornaram amargas. Ou seja, nós vemos aí esse julgamento sobre as pessoas. Né? E que muitas pessoas morrem por causa disso. Né? Sim. Então, é certo, a água representa povo. Então, é outro grupo de pessoas
que agora é mais rios, então não é aquela grande cidade mais, mas é povo assim, espalhado pelo mundo, e fala do amargo. O que também é interessante é que a água não só simboliza pessoas, mas a água assim, doce, né? É para beber também. E Jesus fala, eu sou a água da vida, ou a palavra é a água da vida. Então, voltando para as igrejas e para os selos, quando nós chegamos ao terceiro, que é o que nós estamos a ler agora, isto é o período que a mensagem de Deus começa a ser comprometido, né? Começam a torcer um pouco a verdade, a lei de Deus, a palavra de Deus começa a ficar poluído. Ou, em outras palavras, a água pura de Deus começa a ficar amargo, né? E é muito importante, porque há pessoas que falam assim, mas não faz diferença se mudarem esta lei, se mudarem isto aqui, é tudo igual. Só que a Bíblia fala aqui, não, muitos morreram por causa disso. Tem consequências. Quando a pessoa muda a palavra de Deus, quando a pessoa muda a lei de Deus, vai sempre ter uma consequência. Porque vai ser uma coisa pura por uma coisa amarga, uma coisa poluída. E isso sempre vai ter uma consequência nas pessoas. E realmente é um tempo que muitas pessoas perderam a vida por causa da verdade. Então, outra vez, é Deus. Não é que Deus está a castigar, mas as pessoas estão a sofrer por causa das consequências das escolhas de Deus. Como Israel, como a Roma, e agora é aqueles povos que tinham a água pura, mas deixaram poluir. Deixaram as águas serem poluídas. O que isso também significa é que nós também já estamos a falar do povo de Deus. Nós não estamos a falar das outras pessoas do mundo, não é? É as pessoas que tinham a água pura, que tinham a palavra de Deus. Então nós já estamos a falar da igreja aqui. A igreja começou pura, mas agora as pessoas estão a morrer porque as igrejas começaram a mudar as leis. Isso é muito sério. Não é? É muito sério perverter a palavra de Deus, mudar o sentido, incluir uma série de coisas pagãs. E, infelizmente, foi isso que foi entrando na igreja. E, assim, há pessoas que falam que não faz diferença, como eu já disse, né? Mas o fato é, a Bíblia está a dizer, não, houve consequências. Deus castigou, Deus deixou que várias coisas acontecessem. E para nós vai ser igual. Quantas igrejas não existem no mundo agora? Tem mais de 1.000 igrejas cristãs diferentes. Porquê? Porque cada pessoa está a ler a Bíblia de uma maneira diferente. Então, esta parte não lê. Tem pessoas que nem metade da Bíblia leem mais, né? O Antigo Testamento já jogaram fora. Só que isso tudo vai ter consequências. Nós temos que entender, se Deus deu uma coisa para nós, é porque nós necessitamos. Nós não somos mais espertos do que Ele. A pessoa até pode voltar para Gênesis. Qual foi o pecado? A Eva realmente pensou que a escolha dela ia ser melhor do que o que Deus falou. E no fim é o que trouxe o pecado no mundo, é o que trouxe morte para o mundo. Só que nós, hoje, mesmo depois de tanta história, estamos a fazer os mesmos erros. Pastor Steven, eu me lembrei agora, falando sobre isso, de um texto, na verdade é o finalzinho da Bíblia. Apocalipse 22, versos 18 e 19, fala exatamente isso. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Uau! Você vê como que é sério isso. Óbvio. Mudar a palavra de Deus, trazer ensinos que não fazem parte e é claro que as pessoas vão se desviar do caminho certo.
E mesmo, às vezes, a palavra de Deus, pessoas com a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, mas permitindo que muitos enganos, muitas coisas se introduzam. Então, a água da vida, que é a palavra de Deus, ela também pode se tornar amarga, né? Queridos, essa é uma mensagem muito séria, uma mensagem de urgência, uma mensagem de alerta a todos nós. Nós devemos ouvir essa trombeta, a mensagem que Deus está dizendo, que nós não devemos perverter a palavra de Deus, porque se nós seguirmos esse caminho, nós vamos sofrer as consequências, e Deus muitas vezes vai deixar que nós soframos as consequências das nossas próprias ações. Então, vamos ouvir a palavra de Deus pura, permitir que Deus nos guie, tirar lições dessa trombeta, ouvir a mensagem que Deus tem para cada um de nós. Eu quero orar com você para que Deus te abençoe e você possa ser abençoado recebendo essa palavra pura de Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua palavra, que nós possamos aceitá-la como ela é, ouvir e viver os Teus princípios. Nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Ao ler o livro de Apocalipse, nós temos a mensagem que é muito importante entender. Este livro aqui. Se vocês querem ajuda com isso, nós temos esta revista, Verdades para o Tempo do Fim. Pode ajudar a entender melhor o que o livro de Apocalipse quer dizer para nós. Se vocês querem, é só nos contactar com a informação que vai ser dada agora. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Foi muito bom estarmos juntos estudando as trombetas do Apocalipse. Uma mensagem de urgência a todos nós que vivemos no mundo de hoje. Nós queremos agradecer no estudo de hoje o pastor Steven. Foi uma bênção. Continuaremos estudando as trombetas. No próximo estudo, a quarta e a quinta trombeta. E que você possa estar acompanhando esse estudo, esta mensagem tão importante e tão séria para os dias que nós vivemos. Esteja conosco, nos acompanhando nesta série. E na próxima semana estaremos juntos. E até lá, lembrem-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.